Boa noite a todos. Havendo o número legal de vereadores e pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 17 de outubro de 2022. Conforme resolução número 002/2020, será feita a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Com a palavra o vereador Sérgio Tadeu dos Santos. Presidente, mesa diretora, vereadores, internautas, comunidade do bairro Guará, amigos e familiares do vereador Giovanni, boa noite a todos. De Arranhão? É verdade. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Levítico 19:11. Está em discussão a ata da sessão ordinária do dia 10 de outubro de 2022, que foi distribuída aos senhores vereadores. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito a Lucélia que faça a leitura do expediente. Leitura de pedidos de providência do número 199 ao 205 de 2022. Pedido de providência 199/2022, do autor vereador Aldacir Rodrigues. Para que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, providencie a colocação dos banheiros químicos na praia até a abertura do verão. Justificativa, tal medida se faz necessária para que, quando da abertura da temporada, os banheiros já estejam instalados em pleno funcionamento para os usuários. Xangri-Lá, 17 de outubro de 2022, vereador Aldacir Rodrigues. Pedido de providência número 200/2022, autor vereador Aldacir Rodrigues. Para que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, providencie a identificação com números os veículos utilizados pelo município. Justificativa, o pedido foi solicitação dos munícipes e contribuintes para facilitar a identificação dos veículos municipais. Xangri-Lá, 17 de outubro de 2022, vereador Aldacir Rodrigues. Pedido de providência 201/2022, autora vereadora Vívia Correia de Quadros. Para que o Executivo Municipal providencie, junto aos órgãos competentes, a retirada de entulhos e lixo na Rua O, em frente ao número 140, no bairro Arpoador. Justificativa, faz-se necessário esse pedido, pois o morador dessa residência se mudou, deixando para trás muito lixo, e esse lixo está no meio da rua, trancando a passagem dos carros na via pública. Xangri-Lá, 17 de outubro de 2022, Vívia Correia de Quadros. Pedido de providência 202/2022, autora vereadora Vívia Correia de Quadros. Para que o Executivo Municipal providencie, junto aos órgãos competentes, a limpeza de todo o valo na Rua Arara Azul, próximo à Estrada do Mar, no bairro Figueirinha. Justificativa, no exercício da fiscalização. Xangri-Lá, 17 de outubro de 2022, Vívia Correia de Quadros, vereador. Pedido de providência 203/2022, autora vereadora Vívia Correia de Quadros, para que o Executivo Municipal providencie, junto aos órgãos competentes, a limpeza e poda do mato alto que está na beira da Estrada do Mar, em toda a extensão do bairro Figueirinha. Justificativa, faz-se necessário esse pedido, reiterando o pedido número 182, o mato está alto e tomando conta de toda a estrada, dificultando a visibilidade de todos que usam essa via. Xangri-Lá, 17 de outubro de 2022, Vívia Correia de Quadros. Pedido de providência 204/2022, autor vereador Giovanni Nazário Laurentino. Para que o Executivo Municipal providencie, junto aos órgãos competentes, o recapeamento do asfalto da Avenida Paraguaçu, do Mercado Assum até o condomínio Las Dunas, no balneário Noiva do Mar.
Justificativa, faz-se necessário esse pedido, pois o asfalto está desnivelado com muitos buracos. Xangri-Lá, 17 de outubro de 2022, vereador Giovanni Nazário Laurentino. Só uma questão de ordem. Ô Zé, a data no Face está errada, né? A data da sessão. Gostaria que tu corrigiste, faz favor. Obrigado, Zé. Valeu. Pedido de providência, número 205/2022, autor, vereador Aldacir Rodrigues. Para que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, providencie a substituição dos equipamentos da Academia ao Ar Livre na Praça Central, no bairro Figueirinha. Justificativa é reivindicação dos idosos do bairro que fazem ali seus exercícios diários. A medida se faz necessário, uma vez que os equipamentos que lá se encontram estão enferrujados e em péssimo estado, sem condições de uso. Xangri-Lá, 17 de outubro de 2022, vereador Aldacir Rodrigues. Pedido de providência, 204... Acho que esse aqui já foi? Já, esse aqui já foi. Era do Giovanni. Solicito a leitura do pedido de indicação número 013/2022. Indicação número 13 de 2022, autor vereador Jorge Luiz Nicolau. Para que o Executivo Municipal, através dos órgãos competentes, realize a criação do programa de incentivo à implantação de hortas comunitárias em compostagem no município de Xangri-Lá. Justificativa: essa indicação tem como objetivo principal a criação do programa de incentivo à implantação de hortas comunitárias e compostagem no município de Xangri-Lá e visa a utilização de terrenos sem uso para o cultivo dessas hortas comunitárias. A adoção desse projeto é uma forma de promover a inclusão social de cidadãos da nossa comunidade e também promover a produção e consumo de alimentos saudáveis, o que já vem sendo adotado pelo município, só que de forma irregular, uma vez que a lei orgânica não prevê a utilização de tais áreas públicas para essa finalidade. Sabendo que os demais vereadores dessa casa também primam pela saúde, por iniciativas sociais e regularização das atividades realizadas no município, segue a presente indicação, solicitando que a mesma seja aprovada pelos nobres representantes do povo de Xangri-Lá, com as definições previstas abaixo. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa de Incentivo à Implantação de Hortas Comunitárias e Compostagem no município de Xangri-Lá, a ser desenvolvidas em, inciso 1º, áreas públicas municipais, 2º, áreas declaradas de utilidade pública desocupadas, 3º, terrenos de associações de moradores que possuam área para plantio. 4º, terrenos ou glebas particulares. Parágrafo único. A utilização da área instituída pelo inciso 4º deste artigo se dará com anuência formal do proprietário. No entanto, não caberá nenhuma indenização ou direito de retenção por benfeitorias úteis ou necessárias por ambas as partes. Artigo 2º. São objetivos do programa instituído no artigo 1º dessa lei. Inciso 1º. Cumprir a função social da propriedade. 2º. Manter terrenos limpos e ocupados. 3º. Aproveitar áreas devolutas. 4º. Incentivar práticas sustentáveis e de respeito ao meio ambiente. 5º. Criar hábito de alimentação saudável, sem utilização de agrotóxicos, na produção de plantas, hortaliças, frutas e vegetais. 6º. Oportunizar a integração social entre membros da comunidade. 7º. Evitar a invasão de terrenos desocupados. 8º. Preservação da microfauna e biodiversidade vegetal. 9º.
zelar pelo uso seguro, sustentável, temporário e responsável de bens imóveis subutilizados. Artigo 3º. Constitui etapas para a implementação de hortas comunitárias e compostagem apoiadas pelo programa instituído no artigo 1º dessa lei. Inciso 1º. Localização da área por meio dos cadastros. 2º. Consulta ao proprietário em caso de terreno particular. 3º. Oficialização da área junto à Secretaria do Meio Ambiente, Agricultura e Habitação, depois de formalizada a permissão de uso que atenda aos objetivos do programa. Parágrafo único. Cada área de cultivo poderá ser trabalhada individualmente ou coletivamente. Artigo 4º. O produto excedente das hortas comunitárias e compostagem desse programa não poderão ser comercializados, podendo ser consumidos livremente pelos moradores residentes no bairro onde se encontra a horta. Artigo 5º. As hortas comunitárias deverão incentivar a compostagem e o reaproveitamento dos resíduos sólidos orgânicos, preferencialmente para a manutenção e produção de alimentos cultivados no local. Artigo 6º. Poderá haver a instalação de sistema de irrigação, ficando apenas o procedimento de ligação de água sob a incumbência do Executivo Municipal. Artigo 7º. Fica autorizada a criação de espaço específico para o plantio de plantas e ervas medicinais. Artigo 8º. A identificação das espécies plantadas ou transplantadas ficarão a cargo da comunidade. Artigo 9º. É vedada a utilização de agrotóxicos nas plantações em áreas utilizadas para o desenvolvimento desse programa. Artigo 10º. É dever das pessoas da comunidade preservar a matriz plantada, sendo transgressão o uso inconsciente e antidemocrático. Artigo 11º. Os donos de terrenos que tiverem sido notificados ou autuados por ocasião da não limpeza adequada da sua área, poderão requerer desconto ou isenção se autorizarem a implantação de hortas comunitárias em áreas de sua propriedade. Parágrafo único. A regulamentação desse benefício cabe ao Executivo Municipal e, no couber, o envio de projeto-lei para a Câmara Municipal para aprovação de desconto ou isenção. Artigo 12º. O Executivo Municipal fica autorizado a dar publicidade ao programa de hortas comunitárias, preferencialmente por mídia digital e virtual, sendo autorizada a divulgação por meios oficiais de comunicação. Artigo 13º. Essa lei entra em vigor em 45 dias a contar da data da sua publicação. Plenário Ledir Firmino Alves, Câmara Municipal de Vereadores Xangri-Lá, 17 de outubro de 2022, vereador Jorge Luiz Nicolau. Solicito a leitura do pedido de indicação 014/2022. Indicação número 014 de 2022, autor vereador Jorge Luiz Nicolau. Para que o Executivo Municipal, através dos órgãos competentes, realize a criação da Política Municipal de Prevenção à Evasão escolar do município de Xangri-Lá, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei Federal número 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Justificativa. Essa indicação tem como objetivo principal a criação de uma política municipal de prevenção à evasão escolar no município de Xangri-Lá, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular prevista na Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional, LDB, Lei Federal número 9.394, de 20 de dezembro de 1996. A evasão escolar há muitos anos é um dos desafios centrais do Brasil. As consequências do abandono escolar são extremamente prejudiciais ao longo da vida, com reflexos na saúde, na renda e no envolvimento com a criminalidade, também refletindo em prejuízos financeiros para os cofres públicos. Pesquisadores do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, estimam que a evasão escolar custa
214 bilhões de reais por ano no Brasil, além de que o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou que o país possui aproximadamente 3,2 milhões de jovens com 19 anos e apenas 63,5% concluíram o ensino médio. Os motivos para o abandono escolar variam entre a necessidade de auxiliar financeiramente a renda familiar, bullying, gravidez precoce, dificuldade no aprendizado, dificuldade de acesso à escola, falta de interesse no ambiente escolar, falta de incentivo dos pais e responsáveis, entre outros motivos. Infelizmente, os números do abandono escolar aumentaram com a paralisação das aulas, em decorrência da pandemia do coronavírus. A falta de investimento pesado no setor público na área ficou à mostra com despreparo para o trabalho de forma remota, assim como as consequências psicológicas que o isolamento causou nos profissionais, ocasionando no distanciamento de muitas famílias com corpo escolar e na perda de interesse pelos estudos dos jovens. Só em Xangri-Lá, segundo dados da SMEC, mais de 50 jovens abandonaram os estudos após a paralisação da pandemia. Por isso, se torna tão importante adotarmos medidas de curto e também longo prazo, para assim amenizarmos as consequências deste terrível desafio enfrentado há tantos anos pela educação pública. O apoio de todo o Poder Legislativo no incentivo à adoção de ações articuladas e integradas envolvendo o Poder Executivo e a sociedade civil para a redução da evasão é de suma importância. Sabendo que os demais vereadores dessa Casa também primam pela educação, por iniciativas preventivas para que se mantenham as atividades realizadas no município. Segue a presente indicação, solicitando que a mesma seja aprovada pelos nobres representantes do povo de Xangri-Lá, com as definições previstas abaixo. Artigo 1º. Fica instituída a Política Municipal de Prevenção à Evasão Escolar no município de Xangri-Lá, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Artigo 2º. Para os fins dessa lei, considera-se evasão escolar a situação do aluno que abandona, no período do ensino obrigatório, a escola durante o ano letivo, ou que foi reprovado e no ano seguinte não tenha renovado a matrícula para dar continuidade aos estudos. Artigo 3º. São princípios da Política Municipal de Prevenção à Evasão Escolar o reconhecimento, primeiro, da educação como princípio fator gerador de crescimento econômico, redução das desigualdades e diminuição da violência. Segundo, da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultural, ético e crítico necessário à formação e ao bem-estar dos alunos. Terceiro, do acesso à informação como recurso necessário para a melhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno desenvolvimento cidadão do estudante. Quarto, do aprendizado contínuo desde a infância como fator valioso na melhoria da saúde, aumento de renda e da satisfação das pessoas. Artigo 4º. A Política Municipal de Prevenção à Evasão Escolar tem as seguintes diretrizes. Primeiro, desenvolver programas, ações e articulações entre órgãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais e o desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo. Segundo, incentivar a expansão do número de contraturnos e escolas de turno integral. Terceiro, aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, de seus planos futuros e de seus ambiente estudantil. Quarto, promover atividades que aproximem os alunos e estreitem seus vínculos com a escola. Quinto, aprimorar e ampliar currículos
complementares voltados para a integração educacional tecnológica e as necessidades pedagógicas emergentes. Sexto, propor atividades extracurriculares centradas nos alunos, com aulas interativas e que exijam contato permanente entre corpo docente e discente, com oportunidade de escolha de oficinas ou de mais atividades complementares. Sétimo, estruturar avaliações de aprendizagem periodicamente e promover aulas de reforço para os alunos que delas necessitarem. Oitavo, promover atividades de autoconhecimento. Nono, promover ações que estimulem a participação dos alunos nas decisões de suas turmas e séries. Décimo, estimular a integração entre alunos e a construção de ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possível aos alunos para a condução de seus trabalhos. 11º, promover visitas aos alunos evadidos após o caso concreto revelar recomendável. 12º, promover palestras e rodas de conversas de conscientização e combate às principais causas sociais de evasão escolar, como bullying, cyberbullying, exploração e trabalho infantil e educação sexual. 13º, procurar identificar os alunos e famílias que precisem de apoio do poder público e ajudar no direcionamento às secretarias responsáveis. Artigo 5º, as ações descritas nessa lei poderão ser realizadas pelo Poder Executivo Municipal, pelas escolas, entidades representativas de classe e pelas organizações de sociedade civil, isoladamente ou em parcerias. Artigo 6º, essa lei entra em vigor em 45 dias a contar da data de sua publicação. Plenário Ledir Firmino Alves, Câmara Municipal de Vereadores de Xangri-Lá, 17 de outubro de 2022, vereador Jorge Luiz Nicolau. Solicito a leitura do pedido de indicação número 015/2022. Indicação número 015/2022, autor, vereador Jorge Luiz Nicolau. Para que o Executivo Municipal, através dos órgãos competentes, realize a criação e regulamentação do Programa de Apoio e Incentivo ao Esporte no município de Xangri-Lá, vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, visando promover a aplicação de recursos financeiros em projetos de fomento às práticas desportivas e ao desenvolvimento do esporte em suas diversas modalidades. Justificativa. Esta indicação tem como objetivo principal a criação e regulamentação do Programa de Apoio e Incentivo ao Esporte no município de Xangri-Lá, vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, visando promover a aplicação de recursos financeiros em projetos de fomento às práticas desportivas e ao desenvolvimento do esporte em suas diversas modalidades. A adoção desse projeto é uma forma de auxiliar inúmeros esportistas de nossos municípios a continuarem seguindo a carreira de esportes, participar de eventos que dependem de recursos financeiros. Temos o conhecimento de jovens xangrilenses que buscam este apoio no município e, por não haver a regulamentação desse programa de apoio, acabam por não poder participar de eventos esportivos por falta de apoio necessário. Sabendo que os demais vereadores dessa casa também primam pelo desenvolvimento do município através do esporte, segue a presente indicação solicitando que a mesma seja aprovada pelos nobres representantes do povo de Xangri-Lá, com as definições previstas abaixo. Artigo 1º.
Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa de Apoio e Incentivo ao Esporte no município de Xangri-Lá, vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, visando promover a aplicação de recursos financeiros em projetos e fomentos às práticas desportivas e ao desenvolvimento do esporte em suas diversas modalidades. Artigo 2º. O Poder Executivo fica autorizado a conceder ajuda de custo aos atletas amadores e entidades esportivas que representam o município de Xangri-Lá em competições no âmbito regional, estadual, nacional ou internacional. Artigo 3º. A ajuda de custo poderá ser concedida individual ou coletivamente, de acordo com a modalidade esportiva e cronograma do evento, subordinada ao interesse, conveniência, oportunidade e disponibilidade financeira do município. Parágrafo único. Os recursos fornecidos pelo município de Xangri-Lá aos atletas ou equipes esportivas serão destinados para custear despesas com alimentação, hospedagem, transporte, uniformes, inscrição nos eventos esportivos e materiais esportivos necessários para viabilizar a participação no evento esportivo. Artigo 4º. Os recursos financeiros do Programa de Incentivo ao Esporte são provenientes das seguintes origens. Inciso 1º. Recursos decorrentes de dotação orçamentária do município. 2º. Recursos obtidos junto ao governo federal e seus órgãos. 3º. Recursos obtidos junto ao governo estadual e seus órgãos. 4º. Doações de pessoas físicas e jurídicas. Artigo 5º. Os benefícios dessa lei visam alcançar os seguintes objetivos. Primeiro, incentivar o desenvolvimento do esporte amador no município de Xangri-Lá. Segundo, estimular o desenvolvimento de atletas, bem como a prática de esportes em todas as modalidades de forma habitual e correta, visando melhorar a saúde da população. Terceiro, fomentar o esporte como instrumento de inclusão. Quarto, fomentar a participação de atletas em competições esportivas. Quinto, valorizar os profissionais de educação física e demais agentes profissionais de esporte, bem como as entidades esportivas do município de Xangri-Lá. Artigo 6º. Compete ao programa conceder aos atletas amadores profissionais, bem como entidades desportivas, com incentivos em dinheiro, cujos valores serão fixados entre o mínimo de R$ 500 e o máximo de R$ 100.000. Por evento desportivo, consoante a natureza do projeto apresentado. Artigo 7º. São modalidades de ajuda de custo. A. Individual, concedido ao atleta amador que representar o município de Xangri-Lá em competições no âmbito regional, estadual, nacional ou internacional. B. Coletiva, concedida a entidades esportivas sem fins lucrativos que representaram o município de Xangri-Lá em competições no âmbito regional, estadual, nacional e internacional. Artigo 8º. Para se habilitar ao recebimento dos recursos financeiros, entidades esportivas sem fins lucrativos, bem como os atletas amadores, devem protocolar requerimento administrativo acompanhados dos seguintes documentos e comprovantes. Primeiro, cópia autenticada do Estatuto Social da entidade registrada junto ao cartório, se entidade desportiva ou CPF e RG, no caso atleta individual. Segundo, cópia autenticada da ata de eleição da diretoria em exercício. Terceiro, cópia da documentação pessoal do presidente da entidade. Quarto, cópia do CNPJ da entidade. Quinto, documentos que venham a comprovar as despesas e a participação em competição esportiva no âmbito regional, estadual ou nacional, ou a importância da realização do evento no município. Sexto, certidão negativa de débitos trabalhista. Sétimo, certidões negativas de tributos municipais, estaduais e federais. Oitavo, certidão negativa de débitos com o FGTS. Nono, plano de trabalho acompanhado do cronograma de desembolso
dos recursos e da contrapartida. 10º, relatório de atividades realizadas no último exercício anterior à cópia do balanço da entidade. Parágrafo único. Uma vez concedido o benefício, compete aos beneficiários ceder os direitos de imagem ao município de Xangri-Lá, bem como usar obrigatoriamente em seu uniforme o brasão do município de Xangri-Lá. Artigo 9º. Todos os projetos esportivos serão apresentados à Coordenadoria Municipal de Desporto, que decidirá quanto à sua aprovação ou rejeição, observada a disponibilidade financeira e orçamentária para este fim, emitido autorização escrita. Artigo 10º. Aprovado o plano de trabalho / projeto e cumpridos os requisitos, o Poder Executivo providenciará projeto de lei específica a celebração da subvenção econômica com a entidade ou atleta beneficiado, para após celebrar o termo de subvenção. Parágrafo único. A coordenadoria do referido projeto ficará incumbida de todo o trabalho de orientação, avaliação, acompanhamento, fiscalização e aprovação do projeto, bem como da prestação de contas apresentada pelo beneficiário, encaminhando essas ao setor competente do município de Xangri-Lá. Artigo 11º. A entidade beneficiada ou atleta deve apresentar contas dos recursos recebidos de acordo com o plano de trabalho / projeto aprovado, no prazo de 30 dias após o término do prazo de execução do pactuado, devendo apresentar, no mínimo, a seguinte documentação. Primeiro, cópia dos comprovantes das despesas. Segundo, declaração expressa do presidente e do tesoureiro de que a importância recebida foi aplicada na consecução dos fins a que se destinava e que foram efetuados os devidos registros contábeis, no caso de entidade desportiva. Terceiro, relação discriminada da aplicação dos valores recebidos, indicando a data, o valor, o nome do credor e o histórico das despesas realizadas. Quarto, na hipótese de existência de saldo remanescente, deverá a entidade ou atleta comprovar o recolhimento do valor aos cofres da municipalidade. Quinto, relatório final das atividades desenvolvidas e dos resultados obtidos, data de realização dos jogos, inclusive com registros fotográficos e de reportagens. Artigo 12º. A entidade ou atleta que deixar de prestar conta dos valores recebidos dentro do prazo fixado no artigo anterior ou que tiver a prestação de contas rejeitada, parcial ou total, está impedida de receber novos auxílios e subvenções do município, antes que a situação seja regularizada, bem como deverá ressarcir o município dos valores apurados, sem prejuízo de sanções criminais. Artigo 13º. Poder Executivo e Legislativo, no uso de suas atribuições legais, regulamentarão esta lei no que couber. Artigo 14º. Esta lei entra em vigor em 45 dias a contar da data da sua publicação. Plenário Ledir Firmino Alves, Câmara Municipal de Xangri-Lá, 17 de outubro de 2022, vereador Jorge Luiz Nicolau. Solicito a leitura do pedido de indicação 016/2022. Pedido de indicação número 16/2022, autora vereadora Vívia Correia de Quadros. Para que o Executivo Municipal, através do órgão competente, Secretaria de Trânsito e Educação, providencie o projeto de lei que sugere ao Executivo a possibilidade de trocar a rota do ônibus escolar do município, no bairro Figueirinha, assim facilitando a todas as crianças de pegarem seu transporte o mais próximo de suas residências. Justificativa. Para que todas as crianças consigam pegar seu transporte sem ter que subir em distância muito longa, pois em dias de chuva elas acabam se molhando muito até chegar à parada de cima.
Sugiro que o ônibus escolar municipal continue pela mesma rota, Rua Beija-Flor, passando pela Rua Cisne Branco e parando na Rua Gralha Azul, na parada da frente à praça. Sugiro que acrescente as ruas Águia Real, à esquerda, até o meio dessa rua, passando pela Rua Canário Belga, onde terá que ser colocada uma parada de ônibus, e subindo pela Rua Falcão Azul, retornando na Rua Gralha Azul, novamente, e dando seguimento à direita da Rua Águia Real. Xangri-Lá, 17 de outubro de 2022, Vívia Correia de Quadros. Solicito a leitura do ofício 644/2022 do Gabinete do Prefeito Municipal. Ofício número 644/2022. Xangri-Lá, 14 de outubro de 2022. Senhor presidente, solicito a apreciação do projeto-lei que dispõe sobre a criação de Comitê Municipal de Mobilização, Fiscalização, Combate e Controle do mosquito Aedes aegypti, prevenção da dengue, da febre chikungunya e do zika vírus, em âmbito do município. Atenciosamente, Celso Bassani Barbosa, prefeito municipal. Solicito a leitura do ofício 645/2022 do Gabinete do Prefeito Municipal. Ofício 645/2022, Xangri-Lá, 14 de outubro de 2022. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para encaminhar mensagem retificativa ao projeto-lei 134 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a conceder o direito real de uso de bem imóvel municipal para implementação do projeto Profeta Sem Rosto, conforme segue. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a conceder direito real de uso de bem público municipal, qual seja 17.480 metros quadrados de uma área de terras urbana, que será denominada lote número 9 da quadra pública, situado no balneário de Atlântida, setor 367, no município de Xangri-Lá, Rio Grande do Sul, com área superficial de 32.164 metros e 55 decímetros quadrados, com as seguintes medidas e confrontações. A oeste, medindo 377 metros quadrados, confrontando com a Avenida Parque Central, onde faz frente. Ao norte, medindo 100 metros, confrontando com a Avenida Guará, antiga Avenida B, onde também faz frente. Ao leste, medindo 432 metros, confrontando com a Avenida Parque Central, onde também faz frente. E ao sul, medindo 76 metros, confrontando com a Avenida Guatambu, antiga Avenida A, estando o quarteirão formado pela Avenida Parque Central, Avenida Guatambu, antiga Avenida A, e Avenida Guará, antiga Avenida B. Em favor de pessoas jurídicas de direito privado, selecionada na forma da legislação vigente, destinando-se à implantação do projeto Profeta Sem Rosto, cuja contrapartida social se dará através de aulas gratuitas com fomento ao esporte e lazer às crianças do município. Artigo 3º. A concessão de que trata o artigo 1º desta lei dá-se pelo prazo de 20 anos a contar da assinatura do contrato administrativo. Parágrafo 1º. O prazo de que trata o caput deste artigo não poderá ser prorrogado, exceto através de lei específica, a critério da administração pública, com escopo de atender ao interesse público devidamente caracterizado através de motivação expressa. Parágrafo 2º. Transcorrido o prazo que trata o caput desse artigo, o imóvel retornará à posse do município com posse de todas as benfeitorias realizadas, executando-se as benfeitorias móveis e removíveis e sem nenhum ônus ao cofre público. Artigo 5º. Resolve-se a concessão antes de seu termo, perdendo a concessionária as benfeitorias que houver feito no imóvel, nas seguintes hipóteses. Primeira,
der ao imóvel destinação diversa da estabelecida no projeto. Segundo, descumprir cláusula resolutória do ajuste. Terceiro, estabelecer moradia no imóvel objeto da concessão. Quarto, conceder no todo ou em parte os direitos da concessão. Quinto, sublocar ou subcontratar em qualquer hipótese. Sendo que se apresentava para o momento, atenciosamente, Celso Bassani Barbosa, prefeito municipal. Solicito a leitura do ofício 646/2022 do gabinete do prefeito municipal. Ofício número 646, 2022, Xangri-Lá, 14 de outubro de 2022. Senhor presidente, solicito apreciação em regime de urgência do projeto-lei que autoriza o Poder Executivo a contratar engenheiro civil na Secretaria de Planejamento. Atenciosamente, Celso Bassani Barbosa, prefeito municipal. Solicito a primeira leitura do projeto de lei 138/2022. Projeto-lei número 138/2022. Autor Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a contratar engenheiro civil na Secretaria de Planejamento. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar temporariamente servidor para a Secretaria de Planejamento, sendo até um engenheiro civil, pelo período de até 12 meses a contar da assinatura do contrato, de acordo com os artigos 232 a 234 do Regime Jurídico dos Servidores. Quantidade 1, cargo, função, engenheiro civil, padrão 24. Artigo 2º. O cargo a ser contratado deverá seguir a ordem de classificação do processo seletivo simplificado. Artigo 3º. Farão jus os servidores contratados por esta lei facultativamente ao vale alimentação previsto na Lei 1.373, de 2010. Artigo 4º. As contratações são emergenciais com respaldo no inciso 9º do artigo número 37 da Constituição Federal. Artigo 5º. As despesas com as contratações serão suportadas por dotações orçamentárias da Secretaria de Planejamento. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Em razão do pedido de urgência feito através do ofício 646/2022, eu vou solicitar, queria pedir aos nobres colegas a dispensa da segunda leitura desse projeto para que ele vá ou não à votação na segunda parte da nossa sessão. Como de costume, eu vou colocar em votação. Aqueles que concordam que ele vá à votação, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito a primeira leitura do projeto de lei 139/2022. Projeto de lei número 139/2022, autor Executivo Municipal. Dispõe sobre a criação de Comitê Municipal de Mobilização, Fiscalização, Combate e Controle do Mosquito Aedes aegypti, prevenção da dengue, da febre chikungunya e do Zika vírus no âmbito do município.
Artigo 1º. Fica criado o Comitê Municipal de Mobilização, Fiscalização, Combate e Controle do Mosquito Aedes aegypti, Prevenção da Dengue, da febre chikungunya e do Zika vírus no âmbito do município, com a finalidade de constituir uma rede de mobilização social para prevenir as doenças no território gaúcho, de acordo com a legislação de saúde, epidemiológica e de vigilância. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a prover meios para a criação do Comitê Municipal de Mobilização, Fiscalização, Combate e Controle do Mosquito Aedes aegypti, Prevenção da Dengue, da febre chikungunya e do Zika vírus, que serão organizados de acordo com a necessidade do município em coordenar as ações municipais de combate e controle do mosquito. Artigo 3º. O comitê criado por esta lei tem os objetivos de reunir esforços no combate e no controle do agente transmissor de doença e de coordenar a implementação em nível municipal ações de educação em saúde, mobilização social e fiscalização do cumprimento da legislação vigente. Artigo 4º. Compete ao Comitê Municipal de Mobilização, Fiscalização, Combate e Controle do Mosquito Aedes aegypti, Prevenção da Dengue, da febre chikungunya e do Zika vírus. Primeiro, propor, monitorar, avaliar e contribuir para a execução das ações de mobilização, combate, controle do mosquito e prevenção da dengue, da febre chikungunya e dos Zika vírus no município. Segundo, definir e estabelecer critérios e princípios para o desenvolvimento e a avaliação das ações referentes ao combate e ao controle do mosquito e à prevenção da dengue, da febre chikungunya e do Zika vírus no município. Terceiro, apresentar propostas de parcerias entre sociedade civil e órgãos públicos referente à prevenção e ao controle da dengue, da febre chikungunya e do Zika vírus no município. Quarto, implementar, desenvolver e monitorar práticas educativas, tendo por base ações de comunicação para incentivar os processos de mobilização e adesão da sociedade, de maneira consciente e voluntária, para o enfrentamento e controle do mosquito e para a prevenção da dengue, da febre chikungunya e do Zika vírus no município. Quinto, colaborar na elaboração dos programas municipais de combate, controle do mosquito e prevenção da dengue, da febre chikungunya e do Zika vírus. Sexto, auxiliar nos serviços de informação e esclarecimento à população sobre a prevenção da dengue, da febre chikungunya e do Zika vírus no município. 7. Propor medidas aos munícipes e aos responsáveis pelos estabelecimentos públicos e privados para a manutenção de suas propriedades limpas, sem acúmulo de água, lixo e materiais inservíveis, evitando condições que propiciem a instalação e a proliferação do mosquito Aedes aegypti. 8º, elaborar na identificação de locais de proliferação do mosquito Aedes aegypti e na vigilância. Parágrafo único. A legislação municipal e o regimento interno dos comitês poderão prever outras competências de acordo com a necessidade local. Artigo 5º. O comitê será constituído por membros permanentes, técnicos e representantes de instituições, entidades da sociedade civil e de cunho social e órgãos públicos. Parágrafo único. Os comitês contarão em sua estrutura com comissão técnica e comissão de mobilização, cujas atribuições serão estabelecidas em regimento interno. Artigo 6º. O comitê será composto e organizado na forma dos seus regimentos internos. Artigo 7º. Esta lei poderá ser regulamentada para garantir sua execução. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.
solicito a segunda leitura do projeto de lei complementar número 010/2022. Projeto de lei complementar número 010/2022 ao Plano Executivo Municipal. Altera dispositivo na Lei nº 419, de 24 de maio de 1990, que dispõe sobre o regimento jurídico dos servidores públicos do município e da outras providências. Artigo 1º, fica incluso o parágrafo 2º no artigo 92-B da Lei nº 419, de 24 de maio de 1990, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 6º. Para os servidores que participam da comissão de inventário, a gratificação corresponderá a 50% do menor padrão de vencimento do quadro de servidores do Executivo. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em razão de ser um projeto de lei complementar, o 010, a gente vai ter que montar a comissão especial. Como conversado na reunião aqui das comissões à tarde, tem como sugestão o presidente Davi Borges, relator Jorge Luiz Nicolau e o secretário Eduardo Jardim Alves. Eu vou colocar em votação. Aqueles que aceitam essa proposição permaneçam como estão. Aprovado por todos. Espaço para oradores inscritos por 10 minutos para cada vereador. Com a palavra, o vereador Giovanni. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite à minha família. Boa noite aos meus amigos. Boa noite à minha esposa que está presente aqui. Em nome dela, a todas as mulheres que estão aqui no plenário. E a todos os assessores. O pessoal não pode se manifestar. Dizer que essa semana foi muito triste para mim como pessoa, como cidadão de bem, como uma pessoa que trabalha para a população, que vai nos bairros, que tenta fazer sempre o melhor para a comunidade. Onde, nas redes sociais, vi relato que tinha um colega vereador, né, que foi feita uma ocorrência contra um colega vereador. Eu tirei saber quem era esse colega. Foi eu, por causa da semana passada, de algumas... achei que a tribuna era livre, isso aqui, né? Porque já trabalhou várias vereadoras comigo aqui. E eu nunca tive problema com nenhuma vereadora. Eu participei com comissões, trabalhei do lado delas, e nunca tive problema. Por falar. Eu não falei mentira. E fui muito transparente naquilo que eu falei. Se eu estiver mentindo, tem a mesa diretora aqui, que está presente aqui, pode chegar aqui e dizer que é mentira. Eu quero isso, vereadores. Eu quero de vocês também dizer que é mentira. Mas também acho que o que fica mais triste para mim e para a população que votaram para mim, nas redes sociais. Que eu fiz uma ocorrência, que o colega vereador... Tem que dizer o nome. Diz o nome. Tal vereador. Quando eu vir para a tribuna, coloca o nome do vereador. Isso é a real que tem que ser feito. De ser transparente. Como eu digo sempre na minha política limpa e transparente, torna-se, para te fazer um governo, e aonde eu lutei muito para o Celso, prefeito dessa cidade, ganhar a eleição, lutei muito. Vesti muito essa camiseta dele. Quero ver ele trabalhar esses 4 anos, fazer obra em tudo quanto é lugar. E é isso que meus colegas também querem. Acredito que, em nome da minha família, em nome do meu pai, que
está presente aqui, que esse mandato seja um dos mandatos melhores para o nosso município, para a evolução, para o desenvolvimento, a transparência de tudo. Porque eu sou um cara transparente, sim. Sou um cara de família. E vocês podem saber que o nosso prefeito vai fazer muito para esse município. Agradecer as pessoas do bairro Figueirinha que estão presentes aqui também. São parceiros meus, não é dessa eleição, não. É de várias eleições lá atrás. Lá atrás. Minha irmã que mora no bairro Figueirinha. Então, eu sempre digo assim, ó, quando foi para comprar a casa dela, eu disse, compra no bairro Figueirinha. É um bairro bom, onde tem bastante amizade. Muitas pessoas gostam de mim lá. Então, eu digo para todos, a união faz a força. E quero contar a cada um de vocês que puxe mais gente para fazer um desenvolvimento em nosso município. E depende de cada um de vocês. Por quê? É muito fácil fazer o pedido de providência. Todo vereador ele pode fazer o pedido de providência. Pode. Isso é do vereador. Mas quem executa é o prefeito. Quem trabalha é o prefeito. Então, a minha maneira de trabalhar é em conjunto com os vereadores dessa casa. O que me dói é que sempre tem um que vai fazer as obras, os outros não fazem. Não é assim. Eu sempre vou dizer que nessa casa aqui é um conjunto. E sempre falei, desde o começo do meu mandato, existe uma união aqui nessa casa. Existe uma união na prefeitura. E queremos ver esse município evoluir. E vai ter muitas obras a partir de novembro agora e dezembro em diante. E quero força, sim, da população. Para que essa tribuna que é livre, que a gente pode falar o que a gente acha de melhor aqui. Vou ser transparente, ninguém está humilhando ninguém aqui. Não existe isso aqui. Eu não estou humilhando ninguém, eu trabalhei com vários vereadores, nós debatemos aqui. E pode colocar o meu nome aqui na tribuna. Sempre foi. Sempre foi assim. Meu nome pode colocar, vereador Giovanni, eu acho que tu deveria ser assim. Ô, vereador Giovanni, tu foi em tal lugar lá, que era minha eleitora, tu foi lá tentar puxar ela para o meu lado. Será que foi eu que fui lá puxar ela para o lado, ou ela me ligou? Primeiro tem que ver. Se ela me ligou, eu liguei para ela. Antes de qualquer coisa. Ou botando nas redes sociais, assessores que são dessa casa aqui, que deveriam dar o respeito nas redes sociais, até da Câmara de Vereadores, senhor presidente. Assessores falando dos vereadores aqui. Errado. São assessores, tem que respeitar essa casa. E digo mais, para todos. Eu fico até meio decepcionado com essa política que está passando muito rápido. Vejo tanta coisa de errado. Tanta coisa que se diz que faz de vítima, mas tem tanta coisa de errado. Se procurar vocês, para começar a procurar, a gente fica até meio chateado com as coisas. Mas eu volto, pessoal. Eu volto aqui para nós conversar. Boa noite. Espaço para oradores inscritos por 10 minutos para cada vereador. Não havendo mais oradores inscritos, passaremos para espaço para as lideranças de bancada por 5 minutos para cada líder de bancada. Com a palavra, o vereador Sérgio Tadeu dos Santos, do PDT. Presidente, mesa diretora, internautas, comunidade, nos assiste, nosso suplente de vereador Éder, nosso ex-secretário Pedro Verbe, e povo do Guará, Figueirinha, Rainha do Mar, Xangri-Lá, Capão da Canoa, Torres, tudo aqui. É bom, se tiverem tempo de vir toda segunda-feira para acompanhar nossos trabalhos, os projetos que a gente aprova, os pedidos de providência, indicação, projetos do vereador, emendas parlamentares que os vereadores conseguem,
Mês que vem, agora nós vamos aprovar a nossa emenda impositiva, que é 1,2 sobre o orçamento do município, onde cada vereador destina um valor para cada setor, ou às vezes se unem para fazer uma coisa só dentro do município. É importante saber o andamento legislativo, até para saber o que falar lá fora, porque às vezes a gente ouve, as pessoas ouvem lá fora o seguinte: não fazem nada, vão para lá só para ganhar dinheiro. Tem que participar para saber nos defender e se defender de alguns assuntos que às vezes correm na rua em relação aos vereadores do município. Mas o que eu quero dizer aqui em relação a essas discussões, entendeu? Nós somos 9 vereadores eleitos pelo povo. Nós somos 100% dos votos, enquanto o prefeito, às vezes, é 35%, 40%. Só nós representamos 100% dos eleitores. Estamos aqui para trabalhar, e a eleição é de 4 em 4 anos. Entendeu? Ninguém rouba ninguém de ninguém. O que a gente faz? A gente atende os anseios da comunidade. Às vezes eu posso estar perto de alguma pessoa e essa pessoa ter votado em outro vereador e a mão que está perto dela sou eu para socorrer no momento. Isso não é crime nenhum. Não quer dizer que vai me roubar o voto, ou eu vou roubar o voto, não vai mudar nada. O que é do homem, o bicho não come. E o que é da mulher, o bicho não quer. Esse é um ditado certíssimo que existe nesse mundo. Só que eu sempre digo, quando inicio o mandato, uma historinha: uma tartaruga e um galho de uma árvore. Estranho, né? Alguém colocou essa tartaruga lá. A mesma coisa nós, os 9 vereadores sentados aqui. Aquela tartaruga só sai daquele galho da árvore se alguém for lá e tirar ela. E a mesma coisa somos nós, os 9 vereadores. Nós temos que trabalhar em união pelo município. O Serginho e o vereador Jorge são do PDT, não fazem parte do governo. Esqueçam sigla partidária. Se usa e se precisa de sigla partidária para se eleger. A tua sigla, após a eleição, é a bandeira do nosso município. É Xangri-Lá, geral. O Serginho é de Rainha do Mar, mas o Serginho pode ir em todos os bairros, e o Serginho faz voto em todos os bairros, em todas as urnas do município. E eu tenho que ir a todos os bairros, porque eu não defendo só Rainha do Mar, eu e Cleomar. Os dois são lá do Cano de Rainha do Mar. Não, nós somos de Xangri-Lá. E assim são todos os vereadores do município todo. Claro que eu não posso querer intimidar um cabo eleitoral nato do meu colega Duda. Não posso querer intimidar ele. Chegar nele, fazer proposta, incentivar, querer trazer para o meu lado. Não posso fazer isso. Porque eu sempre digo uma coisa: eu faço política, eu tenho 53 anos e faço política desde 9 anos de idade. A melhor coisa que o político tem a fazer primeiro é olhar para os seus e tratar bem os seus, como se faz na família. Se tu tratar bem teus filhos, eles vão andar com boas pessoas e vão levar para a tua casa boas pessoas e vão andar com boas companhias. Se tu tratar mal teus filhos, não se sabe o que vai acontecer, porque ele vai ficar à deriva no mundo. E assim é a política também. Como que eu vou me reeleger 3 vezes vereador e os que me ajudaram na minha campanha, eu vou dizer: agora eu não quero vocês, agora eu quero os do Cleomar e do Giovanni. Não posso fazer isso. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar os que amassaram o barro e carregaram a bandeira junto comigo e trazer eles para trabalhar comigo. Porque eles vão me trazer pessoas boas para fazer parte da minha próxima campanha. Aí existe o assunto aquele: o prefeito ganhou e está pegando todos daquele que perdeu e levando para ele. Não faz isso, tu vai magoar os teus. Tu vai deixar os teus magoados no momento que tu leva um adversário político, vai sobrar 1 ou 2 teu e os que estão, alguém vai ficar brabo. E eu sempre digo o seguinte: se o outro fosse bom de verdade, eles teriam ganho a eleição. Os votos que nós conquistamos na eleição não são nossos. Os eleitores não são nossos. Nós temos que aprender que nós somos dos eleitores.
São os eleitores que nos colocaram aqui, são os eleitores que nos tiram daqui, são os eleitores que pagam o nosso subsídio, são os eleitores que nos fiscalizam e nos cobram o tempo todo. Por isso, vamos respeitar os eleitores, e respeitando, com essa palavra de respeitar os eleitores, passa por essa casa, por o crivo dessa casa de 9 vereadores, viver em paz, trabalhar em paz, em união pelo município de Xangri-Lá. Espaço para lideranças de bancada por 5 minutos para cada líder de bancada. Com a palavra, o vereador Davi Borges, do MDB. Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Boa noite à comunidade aqui presente, da Rainha ao Guará, né? É bom ter essa casa cheia, deixa a gente mais feliz. Meu amigo Paulo Rogério aí presente. Acho que o Serginho até falou uma coisa boa, que são umas emendas, né? Emenda parlamentar, emenda impositiva. E dizer que as coisas acontecem, às vezes, também, com um trabalho em conjunto, um trabalho com a mesa, trabalhando com os vereadores. O próprio vereador Serginho destinou a impositiva dele para bastante exames e tudo. Então, é muito importante esse trabalho junto com o executivo, porque aqui ninguém faz nada sozinho. Não adianta eu ir lá para o Guará, dizer que eu vou fazer isso na rua, eu vou fazer aquilo, que o Davi sozinho não faz nada. E então, no Guará, graças a Deus, hoje a gente tem uma parceria muito boa de trabalho da mesa e, em particular, assim, uma parceria muito boa de trabalho minha e do Giovanni. E a comunidade está vendo a diferença nisso aí, né? Estão vendo assim que não tem política no meio, não tem um partido. Então, eles estão vendo assim a diferença que é em trabalhar em conjunto. E como é importante isso aí, que todos ganham. A comunidade ganha com a nossa impositiva, está saindo da nossa quadra no Guará, já foi licitada, vai sair de grama sintética, vai sair na Figueirinha. Isso aí não é uma vitória do prefeito, não é dos vereadores, é de um conjunto. É de um conjunto do Guará, Rainha do Mar. O município hoje está bem representado de vereadores. Então, é um trabalho que a gente faz, a gente senta, a gente conversa com a comunidade, a gente vê as necessidades e trabalha em cima das necessidades do bairro. Porque cada bairro tem sua necessidade. A Figueirinha tem a sua necessidade, o Guará tem, a Rainha tem. E a gente é eleito pelo povo do município. Eu, por exemplo, fim de semana, fui na Rainha do Mar ver uma solicitação lá. Fui lá, o que acontece? A gente tem bons representantes lá, temos o nosso vereador mais votado do município, com 499 votos, mas o que acontece? A gente tem alguém que tem uma afinidade por a gente lá também. Então, como somos representantes, a gente vai lá, ver a solicitação, sentar com o secretário, sentar com o prefeito para tentar resolver essa situação, né? E sobre o que o Serginho falou também, sobre as emendas parlamentares, isso aí é uma coisa que é muito importante, né, para o vereador, esse trabalho, assim. Pegar, assim, hoje, só a bancada do MDB, através de mim e o vereador Jacaré, o Adalcir, a gente conseguiu para o município mais de 780 mil esse ano de emenda parlamentar. Então, é um dinheiro que vem e que soma. E o que acontece? Aonde que a gente vai destinar, às vezes, esses valores? A gente senta com o prefeito, então a gente tenta trazer alguma melhoria para dentro do bairro da gente, para onde a gente é mais cobrado, né? Então, tem gente que às vezes diz, mas o Guará só vai para o Guará. Mas a gente trabalha em conjunto. Eu consegui uma emenda boa, o vereador Giovanni conseguiu uma emenda boa, então a gente sentou com o secretário, sentou com o prefeito, pedindo reivindicação, pedindo o asfaltamento de mais umas ruas, o PAVES do Guará Norte. Então, vai ser feito as coisas. Vai ser feito, mas isso em conjunto, em trabalho, em seriedade. Então, acho que não precisa a gente ir para a rua mentir, não precisa ir para Facebook fazer baixaria, que eu detesto o Facebook, dou uma acompanhada, mas detesto, porque eu digo que o Facebook não faz obra. Às vezes, ir para o Facebook, vá ali, conversa com o secretário, conversa com o vereador, conversa com o prefeito. O nosso prefeito tem as portas abertas para todo mundo. É só chegar lá, ele atende. Essa Câmara de Vereadores também tem a porta aberta para todos.
Então, acho que hoje nós temos assim, um prefeito que quer fazer uma diferença no município, nós temos um secretário que quer fazer a diferença, nós temos uma Câmara de Vereadores que quer fazer a diferença. E eu digo agora, eu também quero deixar o meu legado, como muita gente já passou aqui e deixou. Então, eu quero tentar fazer um Shangri-La para todos, um Shangri-La diferente. E, às vezes, eu bobei com o prefeito, né? Porque ele disse, o Giovanni quer ir. Daqui a pouco não tem mais nada para fazer no Guará. Eu disse, não, a hora que tem, sempre tem. Nós estamos agora começando a revitalizar a Lagoa. Eu e o vereador Giovanni estivemos lá, convidamos outro vereador também que quiser acompanhar. Então, foi começado um trabalho. Isso é um trabalho lento, vai ser demorado. É uma coisa assim que a gente começou agora, já era um trabalho da administração anterior. Mas, por enquanto, seria isso aí. Depois a gente conversa um pouco. Obrigado. Espaço para lideranças de bancada por 5 minutos para cada líder de bancada. Com a palavra, o vereador Cleomar Genuato Vargas, do PTB. Senhor presidente, vereadores, vereadora, nossa comunidade que está aqui presente, também via Facebook. Davizinho, quando está aparecendo a rainha, eu vou trancar lá para a gente não... Brincadeira, Davi, tu sabe que não... A nossa comunidade lá, como todos os bairros, estão liberados para todos, até porque a gente é eleito por todos o bairro, né? Então... como o senhor falou aqui, o senhor tem votos lá, eu tenho votos no Guará, acho que em todos os bairros. Então, com certeza são bem-vindos lá, sim, com certeza. Quando a gente fala, o mandato passado a gente batia muito que faltava uma conexão com o executivo. Hoje eu vejo isso que tem, né? Hoje eu vejo. Falar um pouco referente à mesa diretora. A mesa diretora, né, somos em 6, e a gente, antes de formar a mesa diretora, a gente combinou. E em determinados bairros, vamos todos juntos. É mais força. Né? E em nenhum momento foi dito para alguém, ó, não vai num bairro lá sozinho, ou enfim, para qualquer outro vereador. Em nenhum momento. Todos têm liberdade de ir. Mas, como nós éramos uma mesa diretora, sim, vamos todos. Vamos fazer uma coisa lá na Rainha, vamos bater uma foto. Vamos lá no Bador, vamos bater uma foto. Lá no Guará nós tivemos, né, acho que lá da quadra sintética, uma coisa assim, tivemos todos na escola. Na Figueirinha tivemos também, temos representantes em todos os bairros. Né? Aqui em Xangri-Lá, na Noiva, tivemos lá que vai ter a grama sintética, destinado o dinheiro pela mesa diretora, a impositiva, na verdade, né? A impositiva não é da mesa diretora, a impositiva vai ser feito no Guará, vai ser feito na Marina, vai ser feito na Figueirinha, pelo impositivo dos vereadores. Isso foi a mesa diretora, os seis vereadores. Então, quando a gente ia os 6 vereadores, se torna mais forte. Isso é óbvio que se torna mais forte. Então, aqui, ninguém foi proibido de ir sozinho em bairro nenhum. Em bairro nenhum, tu não vai ir porque não. Poderia ir, não teria problema nenhum, como qualquer um poderia ir da mesa. Mas, em si, como eu falei, seria mais forte. A gente está com muitas coisas para acontecer, como foi citado por alguns vereadores aqui, muitas coisas mesmo. A Paraguaçu, acreditamos que vai ser feita agora em dezembro, de fora a fora. De Rainha do Mar, Atlântico, uma coisa que vai ser lindo para o nosso município. É a nossa sala, né? A nossa sala que todos os bairros vão ser beneficiados. As entradas, né? Então, uma coisa muito importante que vai acontecer, calçadão vai ser também, é para ser licitado também agora junto, né? Então, umas coisas muito importantes. A escolinha em Rainha do Mar Infantil, que está interditado, né? Mas, enfim, algumas coisas vão sair do papel agora em dezembro, janeiro. Né? Então, a gente fica muito feliz da sintonia. Gente, quando eu falo sintonia, não que o prefeito A, o prefeito B, não, esse mandato a gente está tendo uma sintonia, uma abertura um pouco melhor. Não só eu, tá? Eu acredito que todos os vereadores.
Então, os 9 vereadores têm uma sintonia um pouco melhor de ir lá reivindicar algumas coisas, e todos os bairros estão sendo reivindicados para melhoria. E essa conexão que temos com a mesa diretora, os 6 vereadores, é para isso. É para a melhoria do nosso município. Então, como foi falado aqui, um não vai resolver. Agora, um conjunto com um prefeito que quer fazer, que o nosso prefeito quer fazer em todos os bairros, as coisas andam. E a gente está tendo muitas melhorias no nosso município. Claro que em algumas coisas não vai demorar, é mais difícil, mas a gente sabe que algumas coisas melhoraram bastante. Tá? Por enquanto, de minha parte, seria isso. Não havendo mais líder de bancada para se manifestar, passaremos para a ordem do dia aqui, que está em discussão os pedidos de providência do número 199 ao 205 de 2022. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Está em discussão os pedidos de indicação do número 13 ao 16 de 2022. Com a palavra, o Jorge Luiz Nicolau, do PDT. Muito boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, assistência aqui presente, em bom número aí. É muito bom a gente ter a presença de vocês e que possam retornar sempre aí para nos dar essa honra. Também saudar aí o ex-secretário Pedro Verp, o nosso ex-subprefeito Éder, demais pessoas presentes, as nossas intérpretes de Libras aí, a Lisângela e a Vanderleia, né, que dão oportunidade às pessoas com deficiência da audição de também acompanhar a sessão. Presidente, gostaria de discutir esses meus 3 pedidos de indicação, em que havia feito como projeto de lei, foi aprovado nessa casa por unanimidade, mas o Executivo achou por bem vetá-los totalmente, os 3 projetos de lei, por entender que não era competência deste vereador a elaboração de tais leis. Só queria deixar bem claro que não estava impondo, era apenas uma autorização para que se executasse esses 3 projetos de lei que são necessários, né? Eu cito o 03, que é a implantação das hortas comunitárias e compostagem no município de Xangri-Lá. Hoje nós temos, ali no bairro Figueirinha, no núcleo habitacional Figueirinha, uma horta comunitária muito bem cuidada e que é referência para a região. E temos, no nosso município de Xangri-Lá, muitas áreas que estão disponíveis para que possa fazer. E tem pessoas que estão interessadas em fazer esse projeto. É uma coisa muito sadia, muito saudável e seria de bom grado para a comunidade. O 014 faz referência à criação da política municipal de prevenção à evasão escolar. Eu acredito que seja uma tarefa muito importante de nós cuidarmos das nossas crianças para que elas se mantenham na aula, para que possam concluir os seus estudos e tenham mais oportunidades na vida. E achei desnecessário o veto desse projeto também. O 015 faz referência à regulamentação do programa de apoio e incentivo ao esporte no município de Xangri-Lá. Tivemos agora há poucos dias o caso da filha da Andréia, que representou no campeonato de patinação muito bem o nosso município e tendo ganho várias medalhas. Temos no nosso município vários atletas que podem sair e representar o nosso município, e seria de bom grado que o município pudesse fornecer esse patrocínio, como alimentação, apoio logístico, hospedagem, né? Mas o Executivo achou por bem vetá-los e eu faço como projeto de indicação, e se acham que não é competência dessa casa elaborar projetos de leis, que mande de lá para cá esses projetos para que a gente possa aprovar e assim possa beneficiar a nossa comunidade. Muito obrigado. Está em discussão os pedidos de indicação do número 013 ao 016 de 2022.
Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito a leitura do projeto de lei 134/2022. Projeto-lei número 134/2022, autor Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a conceder o direito real de uso de bem imóvel municipal para implementação do projeto Profeta Sem Rosto. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder direito real de uso de bem público municipal, qual seja 17.480 metros quadrados de uma área de terras urbana, que será denominada lote número 9 da quadra Publi, situada no Balneário Atlântida, setor 367, no município de Xangri-Lá, Rio Grande do Sul, com área superficial de 32.164 metros e 55 decímetros quadrados, com as seguintes medidas e confrontações. A oeste, medindo 377 metros, confrontando com a Avenida Parque Central, onde faz frente. Ao norte, medindo 100 metros, confrontando com a Avenida Guará, antiga Avenida B, onde também faz frente. Ao leste, medindo 432 metros, confrontando com a Avenida Parque Central, onde também faz frente. E ao sul, medindo 76 metros, confrontando com a Avenida Guatambu, antiga Avenida A, estando o quarteirão formado pela Avenida Parque Central, Avenida Guatambu, antiga Avenida A, e Avenida Guará, antiga Avenida B, em favor de pessoas jurídicas de direito privado, selecionadas na forma da legislação vigente, destinando-se à implantação do projeto Profeta Sem Rosto. Artigo 2º. A concessão de direito real de uso será efetivada mediante a celebração de contrato administrativo nos moldes da Lei Orgânica Municipal. Artigo 3º. A concessão de que trata o artigo 1º desta lei dar-se pelo prazo de 10 anos a contar da assinatura do contrato administrativo. Parágrafo 1º. O prazo de que trata o caput desse artigo poderá ser prorrogado por igual período, através de lei específica a critério da administração pública, com o escopo de atender ao interesse público devidamente caracterizado através de motivação expressa. Parágrafo 2º. Transcorrido o prazo que trata o caput desse artigo, o imóvel retornará à posse do município, com posse de todas as benfeitorias realizadas e sem nenhum ônus ao cofre público. Artigo 4º. A entidade concessionária responderá por todos os encargos civis, administrativos e tributários que venham a incidir sobre o imóvel objeto da concessão a que se refere essa lei. Artigo 5º. Resolve-se a concessão antes de seu termo se a concessionária der ao imóvel destinação diversa da estabelecida ou descumprir cláusula resolutória do ajuste, perdendo as benfeitorias que houver feito no imóvel. Artigo 6º. A lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposição de motivos. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa autorizar o Poder Executivo e conceder o direito real de uso do bem imóvel municipal para a implementação do projeto Profeta Sem Rosto. O presente projeto de lei visa autorizar o Poder Executivo a conceder o direito real de uso de bem imóvel municipal para a implementação do projeto Profeta Sem Rosto. Referido projeto possui como objetivo o fomento às práticas desportivas, inicialmente na modalidade de futebol, tirando as crianças das ruas e apresentando-lhe oportunidades através do esporte, apoiando o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes do município de Xangri-Lá.
pretende o atendimento de até 250 crianças por dia, com aulas de duração média de 1h30 nos turnos da manhã e da tarde, sob a supervisão de profissionais da educação física. Desta forma, o interesse público está devidamente justificado na própria contrapartida social do projeto apresentado, possibilitando o acesso das crianças e adolescentes do município ao esporte, com aulas gratuitas de futebol e alimentação, proporcionando inclusão social, disciplina e socialização. Desta forma, envio a presente proposta, confiante de sua aprovação nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica. Xangri-Lá, 30 de setembro de 2022, Celso Bassani Barbosa, Prefeito Municipal. Parecer jurídico. Parecer, então, favorável. Parecer do relator da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 134/2022. Relatório. Analisada a proposta, o relator Francisco da Silva Pereira acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa dessa proposta a plenário para sua apreciação. Vereador Francisco da Silva Pereira, Xangri-Lá, 17 de outubro de 2022. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 137/2022, relatório. Analisada a proposta, o relator Davi Borges acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa dessa proposta a plenário para sua apreciação. Vereador Davi Borges, Xangri-Lá, 17 de outubro de 2022. Está em discussão o projeto de lei 134/2022. Não havendo quem queira discutir, está em votação com sua redação final. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito a leitura do projeto de lei 138/2022. Projeto de lei número 138/2022, autor executivo municipal. Autoriza o Poder Executivo a contratar engenheiro civil na Secretaria de Planejamento. Artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a contratar temporariamente servidor para a Secretaria de Planejamento, sendo até um engenheiro civil, pelo período de até 12 meses a contar da assinatura do contrato, de acordo com os artigos 232 a 234 do Regime Jurídico dos Servidores. Quantidade 01, cargo, função, engenheiro civil, padrão 24. Artigo 2º, o cargo a ser contratado deverá seguir a ordem de classificação do processo seletivo simplificado. Artigo 3º, farão jus os servidores contratados por esta lei facultativamente ao vale alimentação previsto na Lei 1.373 de 2010. Artigo 4º, as contratações serão emergenciais, com respaldo no inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 5º, as despesas com as contratações serão suportadas por dotações orçamentárias da Secretaria de Planejamento. Artigo 6º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposição de motivos, senhores vereadores. Incluso remeto à análise dessa colenda Câmara Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar engenheiro civil na Secretaria de Planejamento, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. É de conhecimento amplo que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego,
nos termos do inciso 2º do artigo 37 da Constituição Federal. Excetua a lei maior, entretanto, no seu inciso 9º do artigo 37, que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Assim, a autorização para a contratação dispensado de concurso público em casos excepcionais devidamente justificados. O presente projeto de lei visa solicitar autorização legislativa para contratar temporariamente até um engenheiro civil pelo período de até 12 meses a contar da assinatura do contrato, de acordo com os artigos 232 a 234 do regime jurídico dos servidores, tendo em vista que não restam candidatos aprovados em concurso público para nomeação para o cargo e considerando o grande volume de obras a serem fiscalizadas pela equipe técnica da Secretaria de Planejamento. Dessa forma, envio a presente proposta em regime de urgência para que seja apreciado confiante da sua aprovação. Xangri-Lá, 13 de outubro de 2022, Celso Bassani Barbosa. Parecer jurídico, então, favorável. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 138/2020. Relatório. Analisada a proposta, o relator Davi Borges acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa dessa proposta a plenário para a sua apreciação. Vereador Davi Borges, Xangri-Lá, 17 de outubro de 2022. Parecer do relator da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei 138/2022. Relatório. Analisada a proposta, o relator Francisco da Silva Pereira acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa dessa proposta a plenário para a sua apreciação. Vereador Francisco da Silva Pereira, Xangri-Lá, 17 de outubro de 2022. Está em discussão o projeto de lei 138/2022. Não havendo quem queira discutir, está em votação com sua redação final. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Espaço para explicações pessoais por 10 minutos para cada vereador. Com a palavra, o vereador Sérgio Tadeu dos Santos. Presidente, Zé. Presidente, mesa diretora, vereadores, comunidade, internautas que nos assistem. Em relação, que nós estávamos falando de emenda impositiva, até hoje pela manhã estive na Rádio Osório, quando fizemos a distribuição das emendas impositivas de cada vereador, R$211 mil, com 112, eu indiquei para a compra de um equipamento para mamografia. E recebi, há uns 10 dias atrás, um ofício do gabinete do prefeito, me comunicando que os 211 mil não daria para comprar o equipamento, que custava em torno de R$1 milhão. E parece que o executivo não pode fazer um complementar em cima da emenda impositiva do vereador. A emenda tem que ser certo para a compra. Rapidamente, fui até a prefeitura, eu e meu assessor, conversamos com o doutor Tiago Serra, o que daria para fazer. Eu teria que fazer uma modificação, botar o recurso, a minha emenda impositiva do valor de 211 mil, em outra coisa, né? Porque até o final do ano tinha que ser registrado, feito o registro de preço ou empenhado, até para não trancar o orçamento do município. Que a emenda impositiva de vereador é igual a emenda parlamentar de deputado federal, emenda impositiva de deputado estadual. No mesmo momento, pedi para o doutor Tiago Serra, que é o procurador do município, entrar em contato com a secretária Luzia da Saúde, e questionei o custo do exame de mamografia. E ela passou para nós que o custo do exame de mamografia na Associação Ali Norte custa R$60 cada um. Fiquei até meio que abismado pelo valor e pela quantidade de mulheres que precisam do exame e, às vezes, demoram muito tempo para fazer o exame de mamografia, onde tem que ser
no mínimo uma vez por ano, e quem já teve algum problema, de 6 em 6 meses. Desses 211 mil, voltei para o gabinete, fiz uma nova emenda, 120 mil reais repassei só para exame de mamografia, totalizando 2 mil exames de mamografia para nossas mulheres de Xangri-Lá, que eu acho de total importância à saúde da mulher. E os 91 mil reais passei para outro problema grave que nós temos aqui por causa da construção civil, que é ressonância magnética. Conversei também com a secretária Luzia, que custa entre 600 e 800 reais. Calculamos em torno de 150 exames de ressonância magnética. O que eu quero dizer? Eu podia ter botado esse valor para outros setores, poderia ter colocado para a educação, poderia ter colocado para o turismo, para o esporte, mas para o esporte meus colegas já passaram bastante coisas, que é para as quadras de society com grama sintética, fizeram parcerias também para a compra de uma UTI, o vereador Jorge também passou, parece, por ecografia, é isso? Isto, né? E eu preocupado sempre com a situação da mamografia. Entendeu? A gente vê relatos de pessoas que precisam, realmente, uma vez por ano, a mulher tem que fazer o exame. E tem que ter esse exame disponível dentro do município. Né? Ah, mas as coisas estão acontecendo rápido? Estão acontecendo, mas são 2 mil exames a mais para vocês, para a mulher de Xangri-Lá. E o ano que vem, nós vamos fazer agora em, acho que novembro, né? Novembro já vão em emenda positiva de novo, eu vou reforçar novamente mais 2 mil exames de mamografia para ter para o município, para não ter problema e não faltar. Não pode faltar. Isso é uma coisa que não pode faltar para a mulher. É barato, rápido, mas necessário. Não pode se deixar para amanhã. Não pode se deixar criar um câncer de mama, não pode se deixar a mulher perder uma mama. Ah, mas depois... Não, depois vai para a fila do SUS para fazer uma prótese, já se sabe como é que é. A fila do Morra Brasil. É a fila do SUS, como dizia o cara aquele do Zorra Total. Então, acho que a saúde da mulher tem que ter uma atenção especial. E se nós, vereadores, se nós conseguíssemos nos unir, os 9 vereadores, os 9, tá? E pesquisar exatamente quanto custa esse equipamento de mamografia, e os 9 vereadores disponibilizar cada um de um valor de sua emenda impositiva e comprar para Xangri-Lá, pode ter certeza que todos seriam parabenizados na rua por essa atitude. Porque daria, esse ano, eu acho que dá em torno de 250 mil reais, quase 300 mil reais, e se nós nos unirmos, com 80, 90 mil reais cada um da emenda impositiva, nós conseguimos colocar dentro do município de Xangri-Lá um equipamento para mamografia. Aí não precisa comprar de mais ninguém. Aí nós vamos ter aquilo ali para a mulher no dia a dia do nosso município. Estou largando no ar, não é meu. O meu recurso não deu para comprar o equipamento. Estou pedindo aos nobres colegas que nos unimos e fizemos um trabalho que vai ser um trabalho lindo de nós comprar um equipamento desse para o nosso município. Muito obrigado. Espaço para explicações pessoais. Com a palavra o vereador Jorge Luiz Nicolau, do PDT. Mais uma vez, presidente, vereadores, senhora vereadora, assistência presente e também quem nos acompanha através da página da Câmara no Facebook. Ainda falando de emenda impositiva, a minha parte eu destinei o valor do recurso livre para a construção de um pergolado na Escola Petronilha, onde é uma carência muito grande, que é na lateral do lado da igreja, onde as crianças acessam e nos dias de chuva é um Deus nos acuda. Então, já foi licitado, né? Até vou procurar amanhã ver se o contrato já foi assinado com a empresa para a construção desse pergolado, que vai auxiliar em muitas crianças, principalmente nos dias de chuva, para poder acessar aquela ala da Petronilha. O outro valor do recurso da saúde foi destinado para a compra dos DEAs, que são aqueles aparelhos desfibriladores, né, onde foi destinado para comprar um para cada ESF. A gente sabe que na saúde é uma questão muito delicada, né? Uma parada cardíaca, cardiorrespiratória, é coisa muito rápida. Então, com a implantação desses aparelhos em cada ESF, a comunidade vai estar mais próxima, né? Vamos capacitar aquele servidor que atende ali, para que ele possa prestar principalmente esse primeiro socorro. E se salvarmos uma vida só, já terá valido a pena. Então,
está juntamente com o do vereador Duda, né, que é a compra de um aparelho de ecografia, né, está na Secretaria de Saúde. Houve alguns erros lá no descritivo, né, e ainda não foi licitado esses equipamentos. Então, vamos conversar com a secretária Luzia para que a gente possa fazer mais rapidamente essa compra e que possa servir a nossa comunidade. Falando em leis, né, fiquei triste, né, pela não homologação daqueles projetos de lei que mandamos, mas fiquei feliz por outro que também tramitou nessa casa, né? Houve um veto parcial de um artigo, mas que foi aprovado na semana passada, que é a instituição do plantão 24 horas nas farmácias. Temos uma carência muito grande, né? Que hoje, se formos ali no posto 24 horas consultar, ou se precisarmos comprar um medicamento, a partir das 22 horas no máximo, não temos nenhuma farmácia aberta no município, né? E com a instituição dessa lei, né, que tem 45 dias para ser instituída, né, para ser cobrada pelo Executivo, né, vamos pedir que seja realmente cobrado e que seja implantado esse plantão 24 horas para que a nossa comunidade possa ter acesso, né? Será um plantão rotativo, onde hoje fica a Panvel da Paraguaçu, amanhã fica a Panvel da Rainha do Mar, ou a outra, citando a Panvel, né, mas tem várias drogarias, para que a comunidade possa ficar servida de uma farmácia 24 horas e possa ser atendido nesse momento em que realmente ficamos à mercê da sorte. Gostaria também de, vou falar em nome da minha esposa, que é professora, hoje aposentada, né, fazer uma homenagem a todos os professores, né, comemorado no último dia 15, o Dia do Professor, né, essa importante profissão, né, e foi matéria durante o sábado, né, principalmente pelo Grupo RBS, pelo Diário Gaúcho e também pela Super Sábado da Rádio Gaúcha. A equipe esteve lá em casa entrevistando a família, né, que tem muitos professores, né, e não só minha esposa, mas as primas, as tias, cunhadas, né, que são professores, né, e em nome delas, então, eu cumprimento a todos os professores, essa profissão tão linda, né, que forma todos, né, todas as profissões passam pelo professor. Então, é uma profissão muito linda, muito digna. E eu, como digo, eu sou da época em que o professor era mestre e despertava sentimentos como respeito, admiração e até temor. Era uma das autoridades que, desde cedo, aprendíamos a respeitar. Infelizmente, os tempos são outros, né? Mas, como a profissão de professor, a arte de ensinar, de instruir, é uma missão muito nobre, né? Digamos que é uma vocação ser professor. Então, parabéns a esses mestres que, sem dúvida nenhuma, fazem a diferença na vida de nós e de todos os nossos filhos, netos, bisnetos, enfim, de todos os familiares. Parabéns a todos e desejar uma abençoada semana a todos, que Deus possa nos proteger e nos abençoar sempre. Boa noite. Espaço para explicações pessoais por 10 minutos para cada vereador. Com a palavra, o vereador Eduardo Jardim Alves, do PP. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, me permita, senhor presidente, cumprimentar aqui nosso ex-secretário de Obras, meu amigo Pedro Verpe, secretário em 3 gestões, Pedro. Também cumprimentar o ex-colega de prefeitura, Éder, que está ali, e também a comunidade aqui, que hoje está nos prestigiando nessa sessão ordinária. Vereador Davi, vou fazer uso da tribuna, já que os ânimos estão meio acalorados por parte de alguns, né? Mas quero pegar, né, um pouco da sua fala também, falar das emendas impositivas, né, das emendas que buscamos lá em Brasília. O senhor há pouco tempo estava dizendo que o senhor e o vereador Giovanni trouxeram 750 mil neste ano. Vereador Jacará, perdão. E também gostaria de dizer, né, que em 2 anos, completei 2 anos aqui, também tive a felicidade de trazer emendas, um total de 550 mil, né, emendas essas que ainda estão no Executivo, né. Este ano foram 400 mil para a construção do nosso pórtico de entrada, né,
e que está no planejamento ainda, em cálculo, contratação de uma empresa para fazer o cálculo do estrutural. E também dizer, vereador Sérgio, né, que quero parabenizar Vossa Excelência, né, a entrevista hoje na Rádio Osório comunicou que vai trazer, né, vai indicar, né, para a compra de exames de mamografia e também de ressonâncias magnéticas. Então, fico feliz pela sua indicação. Né, e dizer que as minhas emendas impositivas, como há pouco o vereador Jorge falou, foram destinados 105 mil para a compra de um aparelho de ecografia, né, que este, acredito, vereador Sérgio, vai alcançar o valor e vai ser conseguido comprado, né, porque é um aparelho barato. E também, né, no recurso livre, foi 105 mil para fazer o letreiro Eu Amo Xangri-Lá, letreiro esse que vai ser colocado aqui na nossa Praça Central, na Praça Ramiro, já que na gestão passada tentei fazer esse projeto, até licitamos quanto secretário de turismo, mas não conseguimos colocar no município. Vereador Davi, vereador Cleomar falaram aqui que também, né, nosso calçadão terá segmento, né, em reunião com o prefeito falou que irá para a licitação agora em data próxima, e fico feliz, né, já que fizemos o calçadão de Atlântida no primeiro passo, no primeiro momento, o de Rainha do Mar no segundo, e agora aqui a parte central do município no terceiro passo. Né, dizer que, quanto secretário de Meio Ambiente, foi nós que licenciamos, né, acreditamos numa consultoria, no plano de manejo de dunas, Éder trabalhou muito ali, o vereador, secretário Pedro trabalhou muito ali, no plano de manejo de dunas, para poder, né, tirar a duna de cima da faixa de rolamento, escarpir ela em ângulo de 30 graus ali e estabilizar ela ali, que é um processo bem importante, para que depois a duna não volte para cima do calçadão. Né? Então, quero aqui deixar o registro do trabalho, tanto do Pedro como do Éder na época, naquela parte 1, que foi a parte de Atlântida, e iniciamos depois lá a parte 2, lá em Radumar, que foi concluída agora neste governo. Quanto, né, a Paraguaçu, também vai ser licitada agora, né, vai começar antes do final do ano, né, de Rainha do Mar para cá, né, vereador Cleomar? E dizer que não vai sair somente dos 42 milhões do empréstimo do Finisa, né? Vai ser colocado mais 20 milhões em cima nesta obra de asfalto da Paraguaçu, que é, né, dos royalties da Petrobras, também alguns taxas que foram incluídos ali, que possibilitarão a licitação dessa obra, né, que será muito importante para o nosso município, já que a Paraguaçu realmente é nosso cartão postal, e as pessoas que passam por ali, algumas partes, principalmente na parte sul, né, com a ciclovia junto, né, então será muito importante essa obra. Né. E dizer, vereador Jorge, né, lhe parabenizar pela matéria de sua família aí, no Diário Gaúcho, né, de sexta-feira. Né. Sábado. De sábado. Sábado, né. e também no programa da Rádio Gaúcha, também no sábado. Né. E, né, quero deixar aqui o registro, né, parabenizar sua família, Vossa Excelência. E dizer também, né, que dia 15 de outubro foi o dia do professor, também tem tias, primas, professoras, e o que muito me preocupa, né, que numa eleição próxima, né, um candidato a presidente do Brasil diz que esses professores vão ter que trabalhar no sábado e domingo. Né. Então, isso me preocupa muito. Mas seria isso de momento, senhor presidente. Espaço para explicações pessoais por 10 minutos para cada vereador. Com a palavra, o vereador Chiquinho, do PTB. Boa noite, presidente, vereadores, assistência e quem está nos ouvindo via Facebook. Eu venho aqui hoje agradecer e dar meus parabéns à nossa Secretaria de Obras, principalmente o Alemão da Luz, que faz uns 6 meses eu fiz um pedido de providência para fazer uma iluminação na Guatari-Mirim, Alameda, e por minha felicidade hoje me ligaram e disseram que está tudo iluminado aquela Alameda. Então, meus parabéns ao Alemão, à Secretaria de Obras e a todos envolvidos. E também quero dar os parabéns ao Davi, o Giovanão e o Cleomar, por o Dia das Crianças, pelo grande torneio de futebol que teve lá no Guará. Meus parabéns pela iniciativa desses 3 vereadores, lá onde fiquei muito feliz de estar lá junto com eles também, participando daquele dia.
E também o Cris, secretário de Turismo, pela Ruas de Lazer, na quarta-feira de tarde, também Dia das Crianças, onde tinha bastante criança, bastante mães, estava muito bonito aquilo lá. Então, quero também dar meus parabéns a todos os envolvidos nessa administração, todos os secretários. E também, dia 20 e 21, o SF do Guará vai ser fechado 2 dias, porque vai se mudar aqui para a Avenida Central, onde era a Sub da Atlântida. Então, esses 2 dias, o SF do Guará vai ficar fechado. Por hoje era só. Boa noite a todos. Espaço para explicações pessoais por 10 minutos para cada vereador. Convido o vereador Giovanni para assumir a mesa. Com a palavra, a vereadora Aldacir. Senhor presidente, vereadora, vereadores, assistência presente, assistência que nos acompanha pelas redes sociais. Quero pedir licença, presidente, para comentar o ex-secretário de Obras, Pedro Verpe, e o suplente de vereador, o Edinho. E, na pessoa dos dois, cumprimento os demais presentes. Bom, venho a essa tribuna para, como de sempre, né, passar algumas informações aí para a nossa comunidade. Falava hoje aí com o secretário de Obras, o Sandro, ele me pediu aí para a gente comentar algumas obras que estão acontecendo no nosso município. Em relação à pavimentação em Pavés, ele está iniciando a Avenida Juriti, a Rua Juriti em Atlântida, né? E, na sequência, vai fazer a Tinguaçu, que é uma ligação que vai da Central até Capão da Canoa, dando fluidez ali ao trânsito, né, na próxima orla ali, porque em seguida a gente vai ter, conforme comentado aqui, a obra na Paraguaçu. Então, eles já estão se antecipando, né, e fazendo essa questão da logística e fluidez do trânsito. E aquela rua ali é importante nesse contexto. Também me falava, né, que a obra lá na Falcão Azul está um pouco lento, as pessoas reclamam lá, e com razão, mas a empresa contratada está finalizando em breve aquela obra lá na Figueirinha. Eu também fiz um pedido para a Secretaria de Obras, na pessoa do Sandro, para que a gente, através de alguns pedidos lá de alguns moradores, para que se fizesse lá uma canalização pluvial para tirar a água próxima ali a Falcão Azul, lá no final. Então, eu acredito que, em seguida, a gente está conseguindo fazer essa obra lá em parceria ali com a Secretaria de Obras. Também está sendo finalizado a questão ali da Rio Divisa, né, uma rua que era muito ruim, além dela, a Rio dos Sinos. Então, nosso bairro centro aqui, ela está ficando praticamente todo um pavés, né, as suas descidas em direção à praia. Também vai acontecer a questão da pavimentação asfáltica, né, que é um pedido antigo ali naquele trecho mais crítico que a gente tem ali na Rio Camisa. Então, da Uruguai a Tainhas vai receber uma pavimentação asfáltica ali, que é um trânsito pesado, né? Várias vezes o vereador Duda esteve nessa tribuna fazendo pedido de previdência, a gente também fez, e vai sair aquela obra ali. Então, a nossa comunidade vai estar de parabéns com a contemplação ali daquele recapeamento asfáltico. Também comentar sobre a Praça do Arpoador, né? A gente fez um pedido lá para a Secretaria de Obras para que fosse finalizada aquela obra lá, né? Que os vereadores da mesa tiveram lá um tempo, ficou por bastante tempo ali aquela questão do calçamento do entorno, do pavés, mas está sendo finalizado. A comunidade também havia pedido uma limpeza em função do Dia da Criança,
e a Secretaria de Obras atendeu esse pedido, então quero agradecer ao secretário de Obras pela limpeza naquela praça lá. Falar também um pouco da parada lá. A comunidade, através da associação que está se criando lá, tem essa preocupação, eles apresentaram um projeto para o prefeito, vai ter uma reunião agora na comunidade para estar discutindo e apresentado o projeto da praça como um todo ali. Então, seria interessante a participação da comunidade, né, para que a gente tenha ali um consenso naquilo que vai ser feito naquela praça. Então, vai ser feito agora essa semana aí, o pessoal está convidando lá os moradores. Seria interessante aquela comunidade participar dessa reunião, que eu acredito que a gente tem ali alguns líderes ali e que possa estar representando e pedindo melhoria para aquele bairro. Então, sugiro às pessoas ali, os munícipes ali, que participem dessa reunião. Demais era isso. Vereador, Yes. dá uma partezinha para mim não ir na tribuna. Sim. Referente lá ao torneio, né, Joanão, Davi, que a gente participou lá no bairro Guará, lá, que vão fazer também alguns bairros, agradecer ao executivo também, né, e também quero agradecer também ao Rodrigo, que é meu primo, né, que ele trabalha muito bem com as gurias, as rainhas do futsal. Né, então, como teve também a participação do feminino, nós lá do Varguinhas, as meninas participam junto com os meninos, né? Os jogos lá, e daí a gente não tinha para completar. Convidei o Rodrigo para participar, que o Rodrigo faz um excelente trabalho lá no ginásio de Rainha do Mar, com futebol só feminino. Então, quero agradecer às rainhas do futsal, que através do Rodrigo faz um excelente trabalho. E, por sinal, foram campeão também o feminino lá. Então, quero agradecer ao Rodrigo e todas as meninas lá das rainhas do futsal. Uma parte, vereador. Perfeito. Vereador, a gente tem que dar os parabéns ao Juliano. O Juliano foi um rapaz que organizou, junto com o Executivo, o Legislativo. O Juliano é do bairro Figueirinha, tem um projeto social ali, no Real Figueira, e ajudou a organizar, ficou bem organizado. Também está aqui, em nome dessa mesa, em nome dos vereadores, a dar os parabéns ao 20 de setembro, o adulto, foi segundo lugar, foi em Triunfo, né? Então, dar os parabéns a eles, em nome dos vereadores aqui, eu, Davi e todo mundo aí. Tá? É por isso. Antes de encerrar, quero parabenizar ali o pessoal da prefeitura, da pessoa do CRIS, né? A Rua do Lazer é um sucesso. Eu tive no bairro Guará e está de parabéns ali, pelo empenho, pela dedicação, né, todo o esforço, né, que a equipe do CRIS ali mobiliza ali para ter esses eventos junto à comunidade. Então, o próximo vai ser no bairro Figueirinha, no dia 19 de novembro, né, 26? 26, aí o pessoal está me corrigindo. E também parabenizar os guri aí, o Giovanão, o Cleomar, o Davi, pelo belo torneio lá no bairro Guará, que estava lotado aquilo lá. Quem ganha é a comunidade, quem ganha são as crianças, né, que provavelmente, né, elas nem dormem no dia anterior para poder participar desse torneio. Então, isso é uma realidade no nosso município e só tem a crescer e aumentar cada vez mais com a participação de todos aqui. Então, agradeço e desejar uma boa semana a todos aí. Encerro a sessão e convido a todos para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 24 de outubro, às 19 horas, e logo em seguida teremos uma sessão solene com a entrega da medalha Sambaqui. Todos convidados. Um abraço a todos e boa semana.